Olá, sejam bem-vindos para mais um Opção Play, o nosso quadro de entrevistas em vídeo. Hoje eu estou com um convidado muito especial, designer, ilustrador e meu colega de trabalho na revista Traços, Tiago Palma. Muito obrigada por tirar um tempinho para conversar com a gente. Que massa, não, valeu demais pelo convite, Bárbara, e que bom poder falar aqui com a galera do Jornal Opção também. Então, eu queria começar apresentando você, mas eu já vou dar o spoiler para o pessoal que você é o nosso artista do Centro-Oeste, que agora faz parte da equipe Marvel. É isso, né? A novidade. Cara, é uma novidade tanto aí, é uma felicidade poder dizer isso, né, que finalmente, né, a gente fica correndo atrás essas oportunidades, né, como quadrinista, como desenhista, a gente, às vezes, quando é mais novo, etc., sonha com isso e imagina que é uma coisa distante, mas, ao mesmo tempo, né, pensa, será que? E aí, enfim, depois de muito rala, hoje eu posso dizer que essa jornada vai começar agora, né? E eu sei que você ainda não pode falar sobre qual projeto você tá, mas pensando assim, em todo o cardápio Marvel, qual é o sonho? Eu acho que um sonho, assim, que vai ser um dia poder fazer um Homem-Aranha, Demolidor, entendeu? Pegar uns X-Men aí também, quem sabe um dia, mas acho que Homem-Aranha sempre foi um favorito e depois de um pouco mais velho, o Demolidor entrou nessa seara também. Quem sabe, né? Vamos ver. E como que funciona trabalhar para a empresa Marvel? Bem, no caso, assim, eu trabalho remoto, né? Então, o meu trabalho é como artista, como desenhista, né? A gente faz o que seria o lápis, né? Que hoje em dia eu faço tudo no digital, mas assim, muita coisa às vezes também no papel, mas principalmente para esse trabalho assim, é no digital, e aí essa fase de fazer o rascunho e layouts de página, né? E desenhando a página, definindo diagramação dos quadros, né? Escolha de câmera, composição da página, tudo no que seria o lápis para depois fazer a parte da arte final. Então eu mesclo as duas funções de desenhista e arte finalista em uma pessoa só. E depois vem as etapas de cor, letreiramento, né, que aí são outros profissionais. Então eu vou receber um roteiro, né, assim como outros trabalhos que eu já venho fazendo para o mercado exterior, né, que isso, eu recebo o roteiro e desenvolvo a página. Às vezes, se necessário, faço também o trabalho de design de personagem, caso seja um personagem novo, ou algum elemento que não existia e para essa revista ou para aquela ocasião vai precisar de alguma coisa nova, né? E aí, então, às vezes eles podem pedir que eu faça um design de algum personagem, né? Então, o meu trabalho vai ser esse. Eu vou entrar numa série nova, que eu não posso falar ainda, né? Que nem você mencionou, né? Entrar nesse lugar comum aí de todo mundo que trabalha com esses estúdios que fica, esse projeto de segredo, não posso falar, alguma coisa, mas em breve vai sair. Já tá sendo uma experiência bem diferente, assim, bem legal, do ponto de vista de a forma como eles trabalham a partir do momento onde, tipo assim, rolou um convite oficial, bora, vamos nessa, massa, gostamos do seu trabalho, vamos embora. E aí já, ó, agora vem essa proposta, esse é o livro, você quer fazer, topa, esse aqui é o prazo, o cronograma, etc. Tudo ok, e aí parte para as etapas burocráticas e resolver tudo isso, e assim, então, assim, uma velocidade e um profissionalismo e cordialidade também muito, muito massa, assim, de ver, por mais que seja Marvel e seja aquela coisa tipo, é o sonho de todo mundo, e aquela coisa que você fica pensando, tipo, eles, né, podem te exigir o que eles quiserem, de certa forma, mas assim, pô, eles fizeram uma proposta, tipo, ó, esse é o livro, você quer fazer? Esse é o prazo. Tá ok para você? Então você pensa, uau, não é só aquela, ó, sua demanda é essa e vai. É tipo, não, se você pode falar não, se você quiser, assim, né? Claro que se você se propôs para chegar até aqui, você tá louco para falar sim. Então tudo já veio se desencadeando assim
até o momento em que eu receber o roteiro, que eu ainda não recebi, porque ele tá sendo finalizado e é nos próximos dias aí. E aí é onde chega o primeiro roteiro e o trabalho de verdade começa. Tá empolgado? Nossa, eu tô ansioso, porque também eu tô tentando limpar minha pauta de tudo que eu tenho, assim, de trabalhos que estão pendentes, coisas que eu já tava desenvolvendo, que eu já estava fechando, para poder ter foco total, assim, né? Para não nada atrapalhar e falar assim, agora vou focar nisso aqui para eu poder entregar o melhor que eu posso mesmo. E como que chegou esse convite para você? Cara, foi o seguinte, esse trabalho, eu posso dizer assim, é algo que é uma somatória, né, de uma série de fatores e coisas, e iniciativas e atividades que eu fiz ao longo dos anos, que a Marvel e outras editoras, eles trabalham muito com recrutadores, né? Então, eles têm uma pessoa dentro da Marvel que é essa relação com os artistas, e essa pessoa ele tende aí a vai para as convenções, vai para os eventos, é, à procura de novos talentos. Então, eles vão lá e fazem avaliação de portfólio e tudo mais. Então, eles têm essa já esse hábito assim, né, de fazer esse trabalho ao redor do mundo. Eles já faziam isso muito antes, era uma coisa bem mais intensa em anos passados, assim. Antigamente era a forma que eles realmente encontravam os próximos artistas das editoras. Hoje em dia muita coisa acontece online, né? Acontece eles sendo expostos a perfil no Instagram ou alguma coisa num site de portfólio e tudo mais, o pessoal indicação, né? Então assim, mas vira e mexe eles pegam e fazem essas visitas em eventos. E aí eu já tinha conhecido essas pessoas, uma dessas pessoas, pelo menos umas duas delas, na verdade três, assim, da Marvel, em eventos como a CCXP, né, que é a Comic Con Experience, que acontece em São Paulo, em dezembro. Então é uma convenção de quadrinhos, nos moldes das convenções de quadrinhos nos Estados Unidos e que outros eventos que acontecem pelo mundo também, que é isso, une essa cultura pop e a parte de área dos artistas, né, onde os artistas têm suas mesas, expõem, e aí eles separam um espaço onde você vai lá e você se cadastra, de certa forma, assim, ou entra numa fila para ser avaliado, e às vezes eles expõem uma lista dos que foram selecionados, ou você fica na fila esperando, se eles estiverem realmente avaliando todo mundo, né? Mas às vezes é muita demanda, eles fazem uma pré-seleção, né? E aí, então, desde 2016, 2000, 2017, 18, que eu ia para a CCXP como público e levava pastinha, e quando eu descobri que isso acontecia, né? E aí foi quando, né, você senta com o cara, ele dá uma olhada no seu portfólio, acha legal, comenta alguma coisa, ah, podia melhorar isso, podia melhorar aquilo, ou aí se eles veem potencial, eles, ó, tá aqui o meu cartão, tem o meu e-mail, vai me manda esse aqui que você me mostrou agora e vai me mandando material. Se eles veem potencial, assim, se você não está pronto, eles falam, ó, vai me mandando e à medida que você for fazendo coisa nova, me manda, vai sempre que você puder me manda coisa nova. E eventualmente, se alguma coisa eu achar que tem a ver com o seu estilo, que você encaixa com algum projeto, eu vou entrar em contato. Agora, não necessariamente eu vou responder. Provavelmente eu não vou responder os seus e-mails, mas eu vou receber todos eles e eles vão ficar. Eu faço pastinha com as artes dos artistas, eu vejo tudo e tal. Porque, né, esses caras passam por esses eventos, eles devem receber tipo, todo tipo de bucha, né? Então, eles têm que realmente filtrar, eles não têm como responder todo mundo. E aí, ao longo dos anos, né, foram rolando essas oportunidades e uma dessas pessoas eu encontrei mais de uma vez. E eu também comecei a trabalhar comecei a ser agenciado, né? No mundo dos quadrinhos é muito comum você ter um agente que ajuda também a fazer esse meio de campo ou buscar oportunidades. Se o agente vê uma oportunidade, vê um potencial em você e fala, ó, legal, porque eles já têm contatos com todas as editoras, com todos esses recrutadores ou editores que trabalham nas editoras, né? E tem para quem indicar, ó, rolou um trabalho novo, ó, tem esse fulano de tal, de repente você está precisando de um estilo X, ó, estou trabalhando com esse pessoal novo aqui, tá aqui
cartela de artistas que podem funcionar para algum projeto nesse sentido e tal. Então ajuda a fazer esse meio de campo. E aí eu já tinha feito bastante esse trabalho com recrutadores e sempre mantendo contato, sempre mandando meus e-mails, mandando coisa que eu ia produzindo, mas às vezes você vai perdendo a esperança, né? Porque você vai mandando e vai mandando, não tem resposta, e você fica naquela, cara, eu tô mandando para um éter do nada aí, eu não sei o que está acontecendo, é alguma coisa que eu tô fazendo que não tá legal, o que que eu não tô fazendo que encaixa, não encaixa, mas aí, né, eu continuei produzindo, etc, lançando meus próprios quadrinhos também, participando das feiras, dos eventos, mas mantendo o foco também de que eu gostaria de trabalhar com essas editoras. E aí, ano passado, fui para Nova York Comic Con, também nesse espírito de realmente mostrar meu trabalho lá, tentar achar essa galera diretamente lá, né? E foi muito bom, porque eu recebi muito feedback de muito artista que eu admiro, assim, que, sabe, que eu já acompanho há anos e são inspirações, e as pessoas tiveram uma abertura enorme de sentar comigo e criticar meu trabalho, dar dicas e comentar, etc. Foi um estímulo, assim, muito grande, foi uma masterclass, assim, de 4 dias incríveis. E aí aconteceu na CCXP também de ter o mesmo recrutador que estava em Nova York, que não me recebeu em Nova York, mas me recebeu na CCXP. A gente sentou e conversou, ele falou, pô, não, já tinha guardado esse material, gostei e tal, não sei o que, em Nova York eu vi, não te chamei lá, mas aqui eu vi que você estava participando, então eu decidi já trocar uma ideia contigo, e aí gostou, deu um super positivo, assim, só que eu estava trabalhando já com um projeto, e eu não estava disponível no momento. Ele até perguntou, né? Tipo, e aí, você tá disponível agora? Como é que é? Como é que tá seu tempo? Aí eu falei, ó, tem esse projeto aqui que eu preciso terminar. E eu preciso de X tempo. Aí ele falou, ah, não, tudo bem. Vai me mandando isso aqui por e-mail e a gente vai conversando. E aí eu mandei, só que aí você fica naquela, ainda não é nossa, muito melhor do que todas as respostas que eu tive até então, mas ainda não era bora, né? Tá aqui o trabalho. E aí eu fui fazendo e fui mandando, até que finalmente, em março, né? Ou seja, 3 meses depois, mas que é pouco tempo, se você for parar para pensar, né? Mas a nossa ansiedade fica, né, cozinhando essas coisas. E aí eu mandei mais um material assim, e ele me respondeu, ó, massa, gostei. Falta quanto tempo mesmo ainda? Eu falei, não, tá acabando, é X tempo. Ele, não, então ótimo, já vou te encaminhar aqui, ver se dá certo e vamos nessa. E aí daí as coisas foram rolando. Ai, que massa. E como que a arte começou para você, assim, surgiu na sua vida? Porque ela parece algo que você é muito apegado, não só como uma profissão. Ah, é. Eu acho que é uma paixão, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre. A arte como um todo, né? Porque eu também sou músico, né? Eu também, como baterista, né? Como músico, eu também produzi muito e vivi uma vida dupla aí de ilustrador e baterista de banda autoral, lançando disco, clipe e etc. ao longo de mais de 20 anos com o mesmo projeto, né? Duas bandas que eu tenho que são praticamente 20 anos, uma com mais de 20 anos, a outra acabou de completar 20 anos, alguma coisa assim. E dentro da minha família, né, tipo, meu tio era ilustrador também, diretor de arte, trabalhava no Correio Brasiliense, depois no Banco do Brasil e tal, então tem uma carreira sólida, né, nesse sentido, e uma galera conhece ele aqui em Brasília. Ele foi um estímulo muito grande para mim e um grande mentor, assim, de tanto de me apresentar a boa parte do que você está vendo aqui atrás de mim de quadrinhos, tem muita coisa que era dele aqui que eu herdei dele, tanto de me apresentar quadrinho americano, brasileiro, a material europeu, né? Então me abriu muito o leque assim a cabeça em termos de influências, né, e possibilidades. A minha mãe é jornalista, né? E ela também muito ligada com a área de cultura, assim, cobria muita cultura aqui do DF e trabalhou no Rio de Janeiro também. E então ela é alguém que conhecia muito de cultura e era muito conectada com cultura e muito incentivadora nesse sentido, né? E o meu pai, por parte biológica, ele é baterista, né? Também era baterista do berço da bossa nova ali com Tom Jobim, né? Então
Ele gravou ali os principais discos do Tom Jobim, fez turnê, tocou com Sérgio Mendes e Brasil 66, era dessa formação. Enfim, então tem toda uma história aí grande do ponto de vista musical e legado musical, né, com a participação dele, né. E isso sempre me influenciou de uma forma indireta, porque eu não convivi com ele, mas eu tinha as fotos, assim, eu pequenininho, bebê em cima de uma bateria e tal, então isso me conectou, assim, com o mundo da música, indiretamente talvez, ou diretamente, inconsciente talvez, não sei, mas virei baterista. Então, dentro da minha família sempre teve bastante esse respaldo, assim, artístico, assim, nunca tive muito a reprovação ou dificuldade de seguir o caminho artístico dentro de casa, assim, sempre foi muito estimulado. Então, mas eu comecei a trabalhar muito cedo também com ilustração, né? Tipo, já no segundo grau eu já estava trabalhando como ilustrador, seja para fazer um trabalho de escola dos colegas da sala, que me contrataram uma vez para fazer uma adaptação em quadrinhos de Dom Casmurro, um trabalho de literatura daquele grupo, que não era o meu grupo, eles não tinham condições de fazer, eles tinham que fazer isso e não tinham condições e me contrataram e eu fiz para eles lá. Então foi praticamente um dos meus primeiros trabalhos contratados de quadrinhos, foi isso. Eu tenho esse quadrinho até hoje, separado. Dom Gente, Casmurro. Nessa época aqui é muito engraçado assim, o traço, né? Deixa eu ver se dá pra ver. o que que você pensa, o que que você sente quando vê os seus primeiros trabalhos? Ah, é engraçado. Hoje em dia, assim, eu acho que por muito tempo talvez eu ia ficar mais crítico, assim. Acho que quanto mais tempo passa, a gente acho que olha as coisas com um olhar um pouquinho mais carinhoso, assim, né? As coisas mais recentes, a gente fica assim, tipo, ai, né, podia ter feito melhor, né? Mas quando eu vejo um negócio desse, assim, eu acho massa, até olho assim e falo, nossa, mandava bem, né, nessa época já, assim, de certa forma, né? Tipo, pô, já tinha escolhas interessantes, assim, já tinha. Claro, tem umas tosquices, assim, mas, pô, bem perdoável se você for parar pra pensar disso aqui de 98, eu acho. Então, né, 98, 99 aí. Então, assim, já é uma. É legal, assim, às vezes a gente esquece, assim, hoje das coisas que a gente já fez e do processo em que a gente passou, e aí você parar e, tipo, né, voltar. E eu fico muito feliz, na verdade, também de ter guardado isso, de ter isso em mãos, esse tipo de coisa, e poder ver onde, onde estamos indo, né, hoje. Então é muito legal, assim, é bem gratificante, assim. E para você, já caiu a fichinha de que oficialmente não tem discussão? Você se tornou uma referência a nível nacional. Não, não, essa ficha vai demorar para cair, eu acho. Essas são coisas que tem que vir dos outros para te falar, né? Assim, eu não jamais posso afirmar eu ser uma referência para alguma coisa. Assim, ver que se alguém me considera isso de alguma forma, eu vou ficar extremamente lisonjeado né, enfim, feliz, assim, mas é o tipo de coisa que se você está dizendo, então eu te agradeço e vou acreditar em você, mas jamais você eu que vou fazer essa afirmação. E agora, vivendo o sonho da maioria dos ilustradores do planeta, qual é a dica que você dá para a galera que está entrando nesse barco? Olha, eu acho que persistência, eu diria, persistência, foco e assim, né? Acho que persistência e foco já dizem muita coisa, porque foco é saber o que você quer. E é difícil saber o que você quer em cenários e mercados que são muito hostis, né? A gente vive um mercado muito hostil do ponto de vista de trabalho e sobrevivência aí no mundo das artes, no mundo da ilustração, no mundo dos quadrinhos, assim, isso é uma coisa, assim, realmente muito singular,
você conseguir, eu tenho que reconhecer, assim, você conseguir encontrar disso um suporte, para uma fonte de renda, para uma vivência, né, e acho que eu sei que a vida pode ser cruel em termos de pagar os boletos e as coisas que acontecem, que nos impedem muitas vezes de fazer aquilo que a gente gosta e tal, e ter que trabalhar com coisa que a gente não gosta para pagar as contas ou por X e Y motivos que você tem que fazer isso, né, mas, também eu acho que é aquela coisa que, tipo assim, às vezes também não é tarde demais, né. Eu vi um comentário desse no Instagram, não sei se é por conta da minha idade que a pessoa fez esse comentário, porque tá lá, tipo, aos 42 anos, cheguei, né, agora no desenhista da Marvel e tal. E é isso aí, aos 42 cheguei. E pretendo que seja só o começo, assim, né, de uma carreira de muita produção. Mas é aquela coisa que, se você, eu acho que assim, a partir do momento onde eu estabeleci um foco, sabe, de tipo, cara, não é isso que eu quero, sim, por mais que eu não vou deixar de fazer as outras coisas, que também é isso, né, tipo, não é porque você não conseguiu dessa vez ou X vezes o que a Marvel te respondesse, que uma DC te respondesse, que alguém que você almeja que te respondesse e não te respondeu, você não pode deixar de produzir e fazer as outras coisas que fazem parte desse cenário. Por exemplo, eu posso ter. Em 2016, eu fiz minha primeira avaliação com a Marvel, lá com um cara que estava na CCXP, e recebi o cartão, mandei e não tive resposta. Eu podia ter falado, então quadrinhos não é para mim. Mas, ué, mas como assim? Mas eu tenho que fazer quadrinhos para eu poder achar que eu sou alguém, ou né, para fazer quadrinhos, você tem que fazer quadrinhos. Para você ser quadrinista, você tem que fazer quadrinhos. Então, o que eu fiz foi, além de fazer essa tentativa com eles lá, foi tipo, não, eu preciso ter experiência, eu preciso publicar, eu preciso encontrar minha voz dentro disso, né? Então, dentro do meio autoral, eu ainda continuei procurando, tipo, publiquei em coletâneas, ou seja, tem editoras que fazem coletâneas onde você consegue ter um espaço com uma história menor, mais curta, de 40 páginas, 20 páginas, e você entra lá e faz aquela história que faz parte de um volume, e aí você não fica tão responsável por, tipo, nossa, eu tive que fazer um livro sozinho, uma revista sozinho, aquela coisa. Você pode entrar lá com outras pessoas, então se conectar com outras pessoas também desse meio que tem atividades dentro disso, e você ir almejando esse meio que passo a passo, para você não ficar achando só que tem que ser um mega salto, porque às vezes as pessoas veem uma situação como essa e acham, e vêm do zero ao 80, né? Assim, você fala, não, mas foram várias pequenas pedras colocadas no meio do caminho e para fazer o próximo degrau, e isso se construir para chegar a essa situação hoje. Então, produzir quadrinhos, entrar no meio, conhecer as pessoas, fazer parcerias, fazer colaborações foi essencial para eu me tornar mais experiente e o meu trabalho chegar ao nível que alguém da Marvel falasse, não, legal, está pronto, está a par do que a gente, né, está no nosso nível de qualidade e relacionamento pessoal, né, também, porque eu acho que não só ter um trabalho artístico de qualidade te garante isso, mas se você não souber se comunicar, não souber falar com as pessoas, interagir com elas, entendeu? Tipo, estar pronto para ter uma relação humana, entendeu? Tenho certeza que as conversas que eu tive com esses recrutadores, a possibilidade de falar com eles e trocar uma ideia e expressar minhas ideias e desenvolver uma conversa também demonstra uma possibilidade de uma relação de trabalho, assim, como qualquer outra no mundo. Se você não tem condições de bater um papo legal, ninguém vai querer te ter por perto para trabalhar. Você quer trabalhar com alguém que te, né, que te estimule, que te faça bem, que seja legal de trabalhar junto, né? Então isso é muito importante também. Agora, só para a gente encerrar a nossa entrevista hoje, eu quero aproveitar que você é um especialista da área e pedir recomendações de quadrinhos brasileiros para os nossos seguidores e leitores hoje.
Maravilha, nossa. Bem, eu vou recomendar um livro muito massa que chama Quando Nasce a Autoestima, do Jefferson Costa e da Regi Brás. É um livro muito forte, muito massa sobre a identidade negra no Brasil e a relação relacionada a isso relacionado com a formação de autoestima das pessoas, o cabelo e etc. E eles têm um trabalho muito forte, muito sensível. Qualquer coisa do Jefferson Costa aí, eu recomendo demais que vocês procurarem. Eu recomendo também os quadrinhos do meu amigo Max Andrade. Você pode achar ele no Instagram aí como Puff no Piripaf, ou se você botar Max Andrade, você vai achar isso também. E, e eu vou recomendar também o meu amigo Rafael Salimena, que ele tem uma tirinha chamada Linha do Trem no Instagram. É um humor fantástico. E é isso. E já que estamos falando de Goiânia, qualquer coisa da editora M. Marte, do meu amigo Márcio Paixão Júnior, aí de Goiânia, pode ir atrás que é sucesso. E os seus autorais? Faz o jabá deles também. Claro, claro. Então, você pode achar o meu quadrinho Cala a Boca Fido, que é o quadrinho mais recente que eu publiquei com a editora Draco. E vocês também podem seguir no Instagram para descobrir mais os próximos lançamentos aí, que eu tenho uma revista recorrente que eu lancei ano passado e vão sair novas edições, que chama Palmations, que é uma revista de variedades, onde eu falo sobre processos, eu mostro prévias e com certeza é uma revista onde eu vou falar um pouco também sobre essa minha aventura aí com a Marvel e um pouquinho de bastidores também e tal. É isso, muito obrigada. Valeu, Bárbara, valeu todo mundo. Jornal Opção, foi um prazer.